quando parte da igreja, um pequeno grupo, podemos nos reunirmos para juntos glorificarmos ao nosso Deus. Deus deve ser louvado pelo que Ele é, pelo Pai extraordinário, maravilhoso. E devemos ser gratos a Ele por tudo que faz por nós. Devemos agradecer pelo cuidado, pelo amor, pelo sustento de cada dia. E por essa razão vamos louvar com o cântico do hino 328 do cantor cristão. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Sejam encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a não tragar, eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço de vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, venha acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em fazes o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai.
sequência nós vamos orar, não é isso? Vamos convidar o irmão Daniel, que esteja nos conduzindo nessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós rendemos graças ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, pelo sacrifício na cruz. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós colocamos, ó Deus, este culto, ó Deus, diante do Senhor, pedimos a direção do Senhor, que o Senhor venha falar, ó Pai, através do pastor João Moreira, que ele venha ser boca do Senhor neste momento e venha edificar a tua igreja que aqui está e a igreja que está assistindo, ó Deus, pelo canal do YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos sair daqui, ó Pai, mais cheios de Ti, edificados pela Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, que está no Salmo 115, no versículo, apenas no versículo 3, que diz assim: mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe agrada. Vamos pensar nessa noite, ou nesse momento, né, sobre a tríplice visão de Deus, na criação, na redenção e na consumação. Por quê? 3 pontos distintos, separados um do outro, em longas distâncias, mas na realidade, Deus, na sua presciência, ao criar o universo, ele tinha consciência que o homem ia pecar. E por essa razão, de antemão, ele preparou tudo para a redenção dessa humanidade. Nós vamos pensar, dando sequência, sobre a criação. Em primeiro lugar, vem a criação. Tudo, Deus não tinha em suas mãos matéria-prima alguma, mas tudo que aconteceu, tudo que passou a existir. E é interessante que foi tão precioso os acontecimentos que em Gênesis capítulo 1, versículo 31, Deus é bem claro e disse: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Era muito bom, porque foi tudo perfeito. E o salmista, ainda no Salmo 19, ele faz a seguinte colocação: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vamos pensar lá no interior, onde não há iluminação elétrica, onde nós percebemos as estrelas, uma diferente da outra em brilho. Que coisa extraordinária! Mas o texto diz que ainda não é a glória de Deus, é apenas manifesta, é a manifestação da glória de Deus. Então Deus criou tudo perfeito. Mas interessante é que Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, o escritor declara que Deus criou o homem perfeito, mas eles buscaram muitas invenções. Na verdade, o homem não buscou, mas continua buscando muitas coisas que têm trazido tristeza para o coração de Deus. E em primeira instância eu quero pensar com os irmãos dentro da criação, porque o fracasso não foi na criação, mas sim na transgressão. Houve transgressão, Adão transgrediu a vontade de Deus. É tanto que Deus os colocou para fora do jardim do Éden. E interessante que no capítulo 3 de Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo, o apóstolo, é bem enfático quando disse: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem distinção. Não há ser humano perfeito, não há ser humano que não peca, não há ser humano que não transgride a vontade de Deus. Somente Jesus, na sua forma humana, em circunstância alguma, ele pecou. Mas o que o pecado trouxe? Trouxe separação. Primeiro passo, primeira decisão do casal lá no Éden foi procurar refúgio entre as árvores do jardim. E Deus então faz a seguinte pergunta: Adão, onde estás? Havia necessidade de Deus perguntar onde ele estava? Não. Mas Deus queria uma resposta de Adão, porque ele havia entregado tudo em suas mãos para que ele pudesse conduzir, para que ele governasse. E, no entanto, ele fracassou na sua decisão, dando ouvido à voz da sua esposa, como também à voz do inimigo. E a partir daí, as coisas desabaram. Foram expulsos do jardim do Éden, não puderam mais entrar ali. Logo após, no capítulo 4, nós vamos encontrar Caim assassinando
Abel. Tudo por quê? Por causa da transgressão, o pecado só trouxe separação, morte, separação, destruição. E vivemos hoje a realidade especial desses dias que estamos vivendo, dessa epidemia que está destruindo a sociedade. Tudo porque um ato de transgressão lá no início da história chegou a nós. E à medida que as coisas vão passando, o pecado pretende crescer, multiplicar, dominar a raça humana. Mas vamos pensar agora na redenção. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, lá está escrito assim: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando eu disse que Deus tinha certeza que o homem ia pecar e por isso ele criou a redenção também, além da criação, porque ele quer redimir o homem do seu estado mau de pecado. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele faz a promessa da redenção e disse para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre descendência e descendência, essa lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas dando sequência à história, quando chegamos em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, Paulo, o apóstolo, diz assim: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E é interessante que em Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus declara a razão por que ele veio. Lá em Lucas 19, 10, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ou o que está perdido. A missão de Jesus foi resgatar a humanidade do estado mau de pecado. Quando chegamos lá voltando lá em Isaías capítulo 53, versículo 5, nós vamos encontrar a situação, o castigo, falando: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos curados. Mas em João capítulo 1, versículo 11, o texto declara: quando João viu Jesus vindo ao seu encontro, ele disse para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na história, desde Adão, do pecado de Adão, a partir de então, a primeira coisa que aconteceu, Deus sacrificou animais para que pudesse vestir o casal. E quando Deus retira o povo de Israel do Egito, foi necessário o sacrifício de cordeiros para que pudesse aplacar a ira de Deus. E interessante, o sacrifício dos animais apenas aplacava a ira de Deus, mas o sacrifício de Jesus, ele é tão perfeito que ele nos tira da condenação eterna, ele nos dá garantia de vida eterna. E dentro dessa realidade, vamos pensar para que Jesus desse a mim esse privilégio de direito de vida eterna, filho por adoção em Jesus Cristo. Em Gálatas 3,13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldito por nós, porque é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Foi a razão porque Jesus, naquele instante mais cruel da sua vida terrena, ele faz a seguinte pergunta ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Durante toda a eternidade, nunca havia acontecido separação entre o Pai e o Filho, mas naquele momento houve separação. Naquele instante houve a separação entre Pai e Filho. Por duas razões, Jesus foi desamparado. Primeiro, porque sobre ele pesava o pecado de toda a humanidade. E Deus reprova o pecado. Deus rejeita o pecado. E por isso Jesus foi desamparado. Mas também, se ele não fosse desamparado, ele não teria morrido. E a sua morte foi tirado da cruz após a sua morte, colocado em um túmulo. Mas 3 dias depois, ele levantou daquele túmulo e pôde dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ninguém na história foi como Jesus, que várias pessoas que passaram pela ressurreição, eles morreram. Mas Jesus é aquele que ressuscitou, vive para sempre e a morte não tem mais domínio sobre ele. Por isso ele pode ser meu Salvador e Senhor. Pensando agora na consumação. Em Mateus capítulo 24, versículo 4 a 8, Jesus, orientando os seus discípulos, disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. E temos experimentado nesses últimos tempos a apostasias da humanidade, o cristianismo apostata, que tem se desviado da presença de Deus, os princípios, os valores têm sido abandonados. Mas lá no versículo 14 do capítulo 24,
Jesus diz assim: este evangelho do reino será pregado em testemunho de todos, então virá o fim. E lá no capítulo 36 ao 39, acho interessante a colocação que ele faz. Daquele dia e hora, isso é Jesus dizendo, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Mas como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porque no dia anterior ao dilúvio, eles comiam, eles bebiam, eles casavam e davam em casamento, até o momento em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A volta de Jesus, o juízo final, será essa grande realidade. E no versículo 44, por isso estáis percebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora que não vos pensais. Há um comodismo, há um cristianismo adormecido, há uma sociedade dormente que precisa acordar. Paulo declara: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Mas por que eu falo da consumação? Porque todos seremos julgados. Romanos 14, versículos 9 a 12, Paulo diz assim: foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para tornar o Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. E tu, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta da minha esposa, não vou dar conta dos meus filhos, não vou dar conta dos meus netos. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. É a grande realidade em que vivemos. Precisamos estar atento, consciente desta realidade. Mas, dentro dessa visão, podemos pensar um pouco, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, a partir do versículo 3, ele fala da apostasia que estamos vivendo. E no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, no versículo 5, ele diz assim, 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. E o versículo 9, ele disse: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo prodígio e sinais de mentira. Temos vivido justamente uma humanidade sendo levada ao engano, pessoas que, sem temor de Deus, usam a Bíblia indevidamente para enganar uma grande multidão. Infelizmente, temos vivido essa realidade. Mas ainda Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios 5:10, diz que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para apresentar os nossos feitos por meio do corpo, ou bem ou mal. Mas dentro dessa realidade, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, o escritor diz o seguinte: quando disser a paz, então lhe sobrevirá repentina destruição. E 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 7, diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes trondos, os elementos adentro se desfarão, a terra e as obras que ela se queimarão. Mas nós, segundo as promessas de Deus, aguardamos um novo céus, uma nova terra em que habita a justiça. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, diz assim: eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Nós vamos nesse instante orarmos mais uma vez. Vamos ser gratos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Temos fôlego de vida, temos esperança em Cristo Jesus, temos paz em nossos corações. Amado Deus e Pai, nós te louvamos pelo dia maravilhoso que nos deste, pelo privilégio de reencontrar os teus servos, por este momento de reflexão da tua palavra, pelo louvor que podemos te prestar. Receba, nosso Pai, a nossa adoração. E rogamos, ó Deus, pelo futuro do cristianismo, pelo teu povo espalhado pelos confins da terra, em especial a obra missionária. E te rogamos, ó Deus, por essa nação brasileira, diante da realidade que estamos vivendo nesses últimos dias, dessa epidemia que tem avassalado a sociedade. Mas clamamos, ó Deus, por misericórdia e graça sobre as nossas vidas e o consolo dos céus para os nossos corações, em especial as famílias enlutadas. Aceita, nosso Pai, nossa adoração e nos prepara para uma noite feliz e de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.